Oi, gente. Bom, estou aqui na minha casinha nova. Muita coisa fora do lugar ainda, mas eu quero muito fazer esse vídeo. Estou vivendo aí um misto de emoções. Estou num momento assim complexo mesmo na minha vida, porque eu vim, né, para um estado que eu não conhecia até então. Eu estou no estado do Pará, né? Sou mineira, morava em São Paulo até então. E tô aqui, né? Vim numa viagem também complexa. Depois a gente ficou um tempo esperando a mudança chegar, né? E aí, enfim, foi. Deixa eu contar um pouquinho, né? Para vocês entenderem. A gente estava com tudo certo já para vir de avião e a empresa, né, que meu marido trabalha já tinha comprado as passagens, e aí a gente ficou só de ver como a gente ia, né, pagar, no caso, a vinda das nossas cachorras com a gente no avião. E aí, quando eu fui tentar registrar isso, a gente descobriu que a cachorra maior não poderia vir de avião, só a menor. Que tem, né, o limite de peso, até então eu não sabia disso. Então a gente teve que pedir desculpas para a empresa para cancelar o voo. Graças ao bom pai, a gente encontrou bastante hotéis que aceitavam animais, né? Então deu tudo certo, mas assim, foi bem estressante, foi bem porque a gente se cansava, a gente achava que elas também estavam muito cansadas e, né, e não rendia, tinha dia que não rendia a viagem. E era uma sede que não passava, um calor horrível, né? Que a gente passou assim em estados bem quentes, né? Tocantins, Maranhão, Goiás. Então a gente veio cortando por ali. A gente subiu de São Paulo, pegamos o nariz de Minas Gerais ali e viemos com tudo. E enfim, mas deu tudo certo no final, mas porém muito cansativo. Eu pensei muito se eu viria para cá, se eu não viria. Então, assim, tá aqui para mim é um desafio. Eu acredito que será um recomeço também, é um compromisso, assim, que eu tenho comigo, sabe? Sempre que eu tô num novo lugar, eu gosto muito desse clima de estar num novo ambiente e recomeçar e conhecer novas pessoas e conhecer novos lugares. E diante de tudo isso, né, a gente vê essas pessoas morrendo, outras pessoas continuam guerreando, né, continuam ao invés de abraçar a causa e falar, não, vamos, depois a ciência, os pesquisadores vão descobrir de onde veio esse vírus, o que importa agora é a prevenção, o que importa agora é a gente se unir para vencer o vírus, né, para vencer todas essas consequências também que o vírus está trazendo, porque não é só as mortes, que é até estranho falar só, né? Não são, né? Só as mortes, mas as consequências também da própria doença que está deixando muitas pessoas debilitadas, várias mães morrendo deixando seus filhos, pais morrendo deixando seus filhos e etc, né, gente? Então, assim, é toda uma problemática gigante. E quando a gente ama o próximo, a gente realmente quer ajudar de alguma forma, se preocupa com isso, ao invés de ficar apontando erros e apontando teorias e negacionismo, principalmente, que, enfim, eu não gosto nem de falar, que me dá uma ira enorme, gigante. Mas enfim, aí vem essa mistura toda aí, dessa dor de perder o Paulo Gustavo e mais esses nossos compatriotas, né, mais de 400 mil irmãos brasileiros e por todo o mundo milhares e milhões de pessoas, tudo isso. Eu fiquei muito feliz com a vitória da Juliette, muito, sabe, de ver assim que o Brasil, que de uma certa forma, né, gente, acaba que o Brasil ali manifesta a vontade, né, como se é uma democracia, né, a votação. E eu fico feliz, sabe? Porque eu já vi o povo brasileiro gostando de vilões, sabe? Eu já vi o povo brasileiro aplaudindo e votando para vilões. E eu ver que a Juliette ganhou e tá todo mundo tão apaixonado por aquela mulher que quer dialogar. Gente, como a gente está precisando disso nos nossos dias. Dialogar, ouvir as pessoas, conversar com as pessoas.
ao invés de julgá-las, de atacá-las, né, e de fazer com que os alvos fáceis, né, sejam bombardeados. Então eu fiquei feliz por ver que o Brasil, né, nessa representatividade das pessoas que votaram, que a votação foi né, o dobro da população, ainda um pouco mais do que a população brasileira, acho que foram 600 milhões, né? Então foi quase o triplo da população brasileira, né, em números de votos, mas assim, eu acredito que muitos brasileiros, né, votaram, claro, mais de uma vez, né? Eu mesmo votei várias vezes para Juliette. E vem cá, minha cachorrinha, quer aparecer aqui? Ai, meu Deus do céu. Aí, eu queria, assim, dizer que eu tô feliz, sabe? Porque eu vi que o povo brasileiro tá pensando de uma forma diferente, né? De querer realmente que o bem vença, sabe? Eu acho que muita coisa tá mudando. E eu tô feliz, sabe? Eu tô, assim, com uma esperança. Oh, meu amor, vem cá pra todo mundo ver você, meu amor. Ela tava levantando os bracinhos. Gente, essa é a Pititinho. Essa é a Pituchu da mamãe. É a Sofia. Oh, meu Deus do céu. Senta aqui com a mamãe. Então eu tô assim, com uma esperança que o brasileiro tá, sabe, mais consciente de que o amor vale a pena. E eu fico muito feliz, gente, com isso, muito feliz, muito esperançosa, sabe? Que as pessoas parem de idolatrar vilões e comecem a entender que o diálogo, que a democracia, que o amor, que as pessoas assumirem erros, né? Tem políticos aí que simplesmente batem no peito, sempre fala merda, não assume um erro, não pede perdão, não volta atrás, ainda tem gente aplaudindo as besteiras todas, né? Então, assim, eu vejo que as pessoas estão valorizando, né, nesse caso os brasileiros, né, valorizando uma pessoa do bem, cara, sabe? Então, assim, eu fiquei muito feliz. Como as pessoas romantizam, acham engraçado algumas coisas que acontecem com as mulheres em suas famílias. E aí teve um caso que a Juliette contou, para quem não viu, né, porque eu acho que isso não foi pro ar. Eu vi alguns vídeos lá no aplicativo, tava vendo os vídeos, e tem um dos vídeos que a Juliette conta sobre o dia que ela ficou menstruada. A primeira vez que ela menstruou, ela jogou que ela tinha mais ou menos 14 anos, e ela tinha uma irmã mais nova, que creio eu que aqui faleceu, né? Eu não sei se ela tem mais, mas pelo que eu entendi, ela só teve essa irmã mais nova e mais os outros 4 irmãos homens. E quando ela ficou menstruada, ela, como ninguém conversou com ela sobre isso, ela tinha uma noção, assim, né? Porque provavelmente com as amigas já tinha falado. E ela não entendia nada, chamou a irmã dela, quando ela viu aquele sangue, chamou a irmã dela, que era mais nova, e pediu pra irmã dela pegar um absorvente da mãe dela. E aí a mãe dela, a irmã dela veio, entregou. Quando ela pegou, ela colocou o absorvente do lado errado, né? Que ela colocou aquela aderência ali, né, aquela colinha, em vez dela pôr na calcinha, ela colocou, né, no lugar. E aí que ela saiu toda andando com as pernas abertas, com aquele absorvente virado e não queria que ninguém soubesse, mas no meio daquele tanto de irmão, ficaram sabendo, e ela andando meio esquisito, e ela contando isso, rindo, né? E assim, claro, né, gente, a gente que veio, que teve mãe narcisista, sabe quanto esses assuntos relacionados a sexo também, né, entre outros assuntos, machuca, né, porque a gente sabe que na maioria das vezes, né, 99% dessas mães narcisistas, elas não informam nada para você, né, então você cresce ali sendo jogada mesmo, sem saber, né, enfim, é horrível, né, você não tem informação, você não saber, porque uma filha numa família funcional, além da mãe conversar sobre isso, contar sobre, olha, você tá ficando uma moça, isso é lindo, é uma nova fase da sua vida que vai começar, né? E isso vai acontecer em tal período, tal. Pais da mãe, principalmente, dá parabéns, seja bem-vinda a essa nova fase da sua vida. Então é um momento que deveria, né, ser bonito, porque é um momento ímpar na vida de uma menina, né? Que a partir daquele momento vira uma mocinha.
E eu tive, assim, né, muitos gatilhos quando ela falou isso. Eu mesma, quando eu tinha 10 anos, a minha mãe pediu para que uma amiga minha falasse sobre isso comigo. Então, numa festa lá, a gente entrou no banheiro juntas, nem lembro muito nem o nome dela, assim, eu tinha 10 anos, eu morei em várias cidades, então eu não tinha muitos amigos fixos, né? Mas essa época era uma época que eu sofria muito bullying, então as pessoas não me valorizavam, sabe? E então eu era uma menina de 10 anos, né, sem saber nada da vida. Aí ela veio e falou assim: olha, a sua mãe mandou te falar sobre a menstruação, que não sei como, mas ela falou tudo de um jeito todo errado, nem o nome eu entendi direito, eu falava menstruação, enfim, daquele jeito mais assim, né, horrível de se aprender alguma coisa que é tão importante, né? E o que aconteceu? Naqueles dias lá que ela me falou aquilo, e eu falei assim, eu pensei, né, nossa, já que ela falou sobre essas coisas de sexo, né, nem sabia se eu sabia esse nome na época, mas eu me liguei, né, e eu falei assim, eu vou falar, quando eu vou conversar com a minha mãe, vou falar para ela me explicar direito, e vou falar tudo que eu passei quando eu tinha 5 anos, né, minha primeira, já de primeira para segunda infância ali, 4 anos, que eu ainda não consigo designar direito qual a idade certa eu tinha quando eu fui molestada por 2 pedófilos, né? Então eu vou contar tudo pra ela, eu preciso, sabe? Eu tinha uma vontade, só que minha mãe nunca me deu abertura, né? E eu era a única menina. Eu tinha 2 irmãos homens, então assim, a obrigação sempre caía nas minhas costas, aquele machismo todo, né? Sempre a gente que tem que fazer tudo, a gente tem que ajudar em tudo, a gente tem que ouvir tudo, a gente é culpada de tudo, mas informação, instrução, educação, zero, né? Só xingamento, só, enfim. E aí eu falei, agora vai ser o momento que eu vou contar pra ela e já vou pedir essa informação pra ela, porque eu fiquei com muito medo, gente, eu fiquei com muito medo. Eu achei super estranho, falei, nossa, vai sair sangue de mim, aquela coisa toda, né? E aí, e aí quando eu cheguei nela pra falar, ela falou assim, não fala dessas coisas comigo não, menina, não fala dessas coisas comigo não. E aí, meu Deus, né? Aí bloqueou total, falei, nossa, então sobre sexo, né, que eu nem sei se na época eu sabia essa palavra, eu não vou poder falar com minha mãe, né? Então, enfim, aí eu também, né, bobinha, muito criança ainda, não procurei mais nem informação que eu me lembre, né? Até porque eu não tinha muitos amigos, porque eu era excluída na escola, né? Porque meus dentes eram tortos, algumas pessoas já sabem da história. Então, meu apelido nessa época, gente, era sanguessuga, sabe? E então eu chegava em casa, meu irmão praticava bullying, eu ia pra escola, todo mundo praticava bullying. Então, assim, eu não tinha vida, né? Minha vida era só uma opressão mesmo. Então, passou, falei, ixi, então, né, nem sei direito o que eu pensei, mas passou. Então, com 13 anos, né, que eu fui menstruar, eu já sabia um pouquinho mais, mas enfim, foi muito triste, né, por eu não, puxa, eu ser a única filha mulher, eu achei que eu teria uma mãe, né, e eu, gente, eu romantizava muito, quem já me conhece sabe que eu já contei algumas vezes que eu romantizava muito a minha relação com a minha mãe, e a relação com as pessoas, né? Então eu assistia muitas novelas, eu via a mãe com as filhas conversando sobre tudo, se abraçando, se beijando, e eu tentava, sabe, fazer da minha relação com minha mãe assim, mesmo levando algumas patadas, mesmo sabendo que alguns assuntos que eu queria, que eu precisava de informação, não poderia contar com ela, eu continuava amando, eu continuava tentando abraçá-la, e amá-la, né, respeitá-la, honrá-la e tudo mais. E, enfim, gente, então isso aí também eu acho que foi um gatilho, assim, que eu queria comentar como as pessoas brincam, né, com esse tema, e eu acho isso tão irresponsável, sabe, dessas mães, desses pais, que pra fazer filho, gente, tem que transar, né, tem que ter relação sexual. E na hora de falar sobre relação sexual, que não sei o que, tem vergonha, sabe? De uma certa forma, até um certo ponto eu entendo. Mas se o pai, se a mãe realmente quer instruir os filhos, tem amor pelos filhos, vai procurar uma forma de falar, vai ler sobre isso, principalmente hoje nessa era da tecnologia, né? E vai buscar uma forma, sim, de abordar esse assunto para
instruir os filhos, né? E não deixar os filhos hipocrisia, né? Que chega o Dia das Mães. Gente, por muitos anos, no Dia das Mães, eu homenageava minha mãe na internet, postava foto minha com ela, né? Porque eu era muito romântica, como eu já falei. E assim, eu tentava, sabe, glorificá-lo o tempo inteiro, mesmo sendo o bode expiatório, mesmo sendo a ovelha negra da família, mesmo sendo tudo, tudo caía sobre mim, recaía sobre mim, humilhações, não tinha reciprocidade, nem com meus irmãos, nada que eu fazia para eles estava bom. E, enfim, sabe, eu era aquela pessoa romântica mesmo, que eu daria minha vida por eles, mas nunca estava bom, nunca. E aí também eu tive uma relação muito ruim com os familiares do meu marido, porque eu, com aquela síndrome da boa menina, eu sempre querendo agradar e fazer o bem para todo mundo. Isso me identifico muito com a Juliette, sabe? Porque uma outra coisa que ela não tinha lado, né? Porque as pessoas falam assim, porque se você... A gente tá falando de tal pessoa. Então, como ela não queria falar mal daquela pessoa, aí os outros já, né? Então por que isso, por que aquilo? E então, assim, eu não gostava de fofoca, então era excluída muitas vezes. E pasmem, gente, mas assim, tinha uma inveja, sabe, assim, que rolava entre as mulheres dessas famílias aí, sabe, por questões bobas, assim, eu tentava demonstrar que não precisava ter, que eu era acessível, que eu amava a todos. Então eu convivi muito tempo com essa ingratidão das pessoas, as pessoas não entenderem, né? E uma coisa que eu queria ressaltar, gente, a síndrome da boa menina é uma coisa, mas também a gente não precisa ter a síndrome da má menina, sabe? Porque as pessoas falam, que quero me libertar disso, daquilo, mas também não precisa ser mal, gente, sabe? A gente tem que achar o equilíbrio, não é fácil, né? Mas não é porque eu não fico mais bajulando todo mundo, não sei o quê, mas não significa também que eu não possa amar, que eu não possa elogiar as pessoas, que eu não possa dar presente para as pessoas, que eu não possa ajudar quem precisa, né? É uma questão que a gente tem que vigiar muito para a gente não endurecer o coração da gente e sair dos propósitos, né? E cada um tem a sua essência, né? Então, assim, você pode se libertar de uma síndrome da boa menina, por exemplo, mas você nunca vai se libertar da essência deseja, o que a sua alma deseja. Quanto mais isso acontecer, mais feliz você vai ser. Então, e a nossa essência, gente, eu tenho certeza de uma coisa, é linda, sabe? E outra coisa que eu vi no Big Brother que eu achei o máximo também foi quando a criança interior deles, né, explodia. Que eram nas festas, né, gente? Eu vou ressaltar uma festa aqui que foi do McDonald's, que eles eram... Gente, teve até outra festa lá, né, que eles vestiram de criança, acho que aquela eu nem vi, gente, eu perdi alguns episódios. Mas aquela do McDonald's eu assisti. E era assim, as crianças dentro deles, né? Eles deixando, mesmo na hora que vinha aquelas coisas de comer, assim, na esteira, né? Eles iam como crianças, atacando aquelas coisas e se divertindo com aquilo. Eu achei o máximo, sabe? Eu falei assim, gente, é tão bom quando a gente deixa a criança interior, né? Ai, ser feliz, né? Não se reprime, não reprime. Enfim, a gente tem que também dosar muito isso, porque muitas pessoas podem confundir com irresponsabilidade, apesar da gente ter momentos que a gente tem que deixar nossa criança interior ficar feliz mesmo, fazer o que ela quer. Eu já tô até me questionando por que eu não volto a brincar de bonequinha, porque eu adoro a Barbie, enfim, são várias coisas que eu tô me questionando. E eu vi minha vida passando assim, e eu falei, puxa, mas eu nem brinquei, nossa, já nem fiz isso, né? Ainda fiquei escrava de religião por muitos anos, então eu acabei amadurecendo, né? Entre aspas, aí muito rápido, não tive infância, assim, até porque eu tinha que ajudar em casa, né? E estudar. Depois comecei a trabalhar muito cedo, não parei de estudar porque não dava conta. Então eu sempre tinha que ajudar nos trabalhos, porque era a única mulher, filha, e tinha que ajudar financeiramente, nunca estava bom, sempre eu era culpada de tudo. Então
enfim, e aí também quando eu me casei, que eu me libertei daquele ambiente horrível que eu vivi, eu também fui reprimida, né? Porque aí eu já era uma mulher casada, então de uma certa forma, todos que estavam à minha volta ali, que eu não vou citar quem, mas assim, acabavam me reprimindo também. E depois eu descobri tudo isso e falar, opa, peraí, a vida é minha, sabe? E então quando eu resolver fazer alguma coisa que minha criança interior quer fazer, eu não tô nem aí pra ninguém. Eu achei interessante, sabe? Eu queria comentar sobre isso, que eu ficava assim, vibrando ali, de ver eles tão infantizinhos ali por causa de um lanche, aquela coisa toda, eu achava um barato. Em outros, né, em outros momentos também, mas nessa festa foi bem legal. Fechando, né, gente, porque um vídeo aí eu falei da Carol com K, acho que eu já falei em 2 vídeos sobre ela, e para finalizar, que eu acho que dessa vez, né, pelo menos o bem venceu o mal, que você vê, né, a Carol Conká, ela teve uma vida sofrida, né, a Juliette também, mas realmente a dor de uma mulher negra é horrível ter que comparar dor, cada um tem suas dores, né, mas a gente sabe que não é fácil. Eu, por exemplo, eu sofri bullying, né, até eu colocar o aparelho de dente, que foi com 16 anos, então agora, ela não, ela sofre desde sempre pela cor, porque há discriminação e há racismo sim, a gente sabe que há. E aí, independente, né, do nível de dor ou de sofrimento, eu acho bem interessante a gente fazer essa comparação, né, porque a Carol Conká, tudo que ela sofreu, ela fez disso uma casca, né, para ela ser soberba, para ela ser manipuladora e tudo mais. Já a Juliette não, ela teve empatia, né, ela desenvolveu a empatia de ouvir as pessoas, porque ela provavelmente não foi ouvida por muito tempo. E por mais que seja lindo, né, ela, a relação com a mãe dela, enfim, né, a gente sabe que veio de um lar disfuncional, porque fica claro sobre vários assuntos, né, que ela conversou uma vez, ela conversando com o Gil falou para ela sobre minha cachorrinha já tá aqui de novo, é muito carente de mim. O Gil fala para ela que eles já nascem, né, sabendo que é mais uma boca para comer, então eles já nascem se cobrando, e eu sei o que é isso, né, porque eu nasci numa família pobre, né, e que havia uma guerra ali financeira, né, de pensão, porque meus pais viviam se separando e tudo mais, né, filha? E aí, vem cá. E aí, então eu sei o que é isso. Então, assim, você sente que era um lar disfuncional, né? Que não tinha aquele carinho, não teve a instrução sobre, né? Com 14 anos ela não sabia nem usar um absorvente. Então, assim, enfim, é muito complexo. Então, por mais que a gente vê aquele romantismo todo, né, a gente não sabe o que tá por trás de tudo isso. Mas, e aí, do lado da Carol com K também, gente, tem um documentário da Carol com K. A gente atualizando minha cachorrinha, não tem jeito de parar, não. Ai, meu Deus do céu, como eu amo. A Carol com K tem um documentário antigo dela que eu vi um pedacinho que ela fala que a mãe dela cobrou dela uma vez, né? Porque ela saiu para fazer rap e ao invés de trazer dinheiro, ela voltou com uma barriga, né? Que ela engravidou muito jovem na época que ela começou ali no rap. E aí que a mãe dela, né, jogava na cara dela. E esse macarrão que você tá comendo? É com o meu dinheiro, não é com o dinheiro do rap. O papel higiênico que você limpa a bunda, acho que ela fala desse jeito lá no documentário, é o meu dinheiro que paga. Então, assim, era uma mãe também, né, que ficava cobrando, né, dela, enfim, hoje parece que se dão bem, mas é aquilo, né, gente? Hoje a mãe dela provavelmente vive nas custas dela, então hoje trata ela muito bem, né? Mas, enfim, gente, são muitas famílias disfuncionais no nosso país e pelo mundo afora, e a gente sabe que não é pouco, não, né? É um número bem grande de mães, né, psicopatas, narcisistas e etc. E aí, meus amores, só para finalizar, né? Então, o interessante foi que a diferença, né, para a gente estudar um pouquinho e aprender, né, o que a gente faz com o mal que a gente recebeu. Porque se você continua praticando o mal, você vai estar só honrando um ciclo do mal,
né? Você vai estar honrando o que foi ruim para você, você vai estar repetindo, então você vai estar o quê? Né? Seguindo como exemplo, ao invés de abominar aquilo, ao invés de recusar aquilo, você vai estar continuar esse ciclo da maldade, né? Então, eu não vou aqui afirmar que a mãe dela ou a mãe da outra é narcisista ou deixa de ser, não é uma questão de diagnóstico, mas é uma questão de relatos, né? Que a gente vê que existiu uma certa toxicidade, né? Não sei até que ponto, porque eu não convivi com elas, mas a gente vê a escolha de cada uma, sabe? De uma ser, né, bancar ali a poderosa e não dobrar para ninguém, e a outra que fala, não, eu sei o que não é ser ouvida, eu preciso ouvir as pessoas, preciso dialogar com as pessoas e não atacar as pessoas, não atacar o alvo fácil. Então, deixa essa reflexão no final desse vídeo agora para vocês, para mim. Qual é o caminho que a gente tem escolhido, né? Vocês sabem que eu sou cristã, não frequento nenhuma denominação, instituição humana religiosa. Eu sou cristã porque eu sou seguidora de Cristo e Yeshua. E fica essa reflexão, qual é o caminho que a gente tem escolhido, né? E quando a gente vê muitos vídeos falando sobre a síndrome da boa menina, que é algo que a gente desenvolve, né, por ser filha de mãe narcisista, até que ponto você também não está sendo uma má menina, né? Que a gente não precisa ser boa, mas também precisa ser má. E a gente não é menina, a gente é mulher, então é uma questão só de você se posicionar como uma mulher, né? E não ser uma pessoa má, não posicionar para o mal. Então, até que ponto você quer honrar a maldade dos seus pais, sabe? Porque se você repete, você tá honrando, ao invés de você abominar. E eu abomino, né? E eu quero ser completamente diferente dos narcisistas.